Glória a Deus, bom demais. Dia 26 de março de 2024. E eu quero falar com você hoje sobre esse chamado de Deus, sobre quando Deus ele nos chama para algo, quando Deus ele nos toca, nos direciona. E existe um livro da Bíblia muito específico sobre esse chamado, essa missão de Deus, que está lá no livro de Juízes. Se você ler o livro de Juízes, era o tempo que precedia, né? Foi o tempo que precedeu o tempo dos reis. E se você vê, cada capítulo, geralmente 1 ou 2 capítulos, conta a história de um homem, às vezes de uma mulher, como no capítulo 5 de Débora, 4 e 5 de Débora. Você vai ver que Deus ele sempre cuidava do povo de Israel, né? E nós somos povo dele, você é propriedade de Deus, amém? Como nós falamos ontem. E sempre no começo de uma nova história, aqui no capítulo 6 do livro de Juízes, ele retrata muito bem isso, fala assim, ó, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos, né, dos seus inimigos, aqui no caso dos midianitas. E sempre Deus levantava alguém que colocava a casa em ordem, colocava as coisas em lugar. Aí quando começava a história de outro juiz, a Bíblia ela fala isso, mas os filhos do Senhor fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E isso retrata muito o nosso posicionamento, porque muitas vezes a gente encontra favor em Deus e às vezes a gente deixa a desejar no relacionamento com Deus, a gente para de buscar Deus como deveríamos buscar. A gente às vezes esquece, né? A gente até fala que tem pessoas que se perdem na bênção. Quando Deus ele abençoa demais, derrama muita coisa, a pessoa acaba esquecendo de Deus. E aconteceu muito disso nesse tempo que faz parte do contexto dessa história. E aqui em capítulo 6 de Juízes, conta a história de um homem chamado Gideão. Se você quiser anotar para depois você ler, é uma história um pouquinho longa, eu vou cortar algumas partes para a gente poder acelerar. E se você lembrou de alguém, compartilha aqui com alguém, toca nesse aviãozinho aí, manda para alguém. E eu quero falar com você sobre esse homem chamado Gideão. Gideão era filho de Joás, e aqui a Bíblia fala que Deus entregou eles nas mãos dos midianitas. Quem eram os midianitas? Os midianitas não eram um povo que vinha e destruía a cidade, não matava grande parte da população de Israel, mas eles atacavam diretamente os produtos da colheita de Israel, os produtos os animais que eles tinham, tirando mesmo a alegria deles da colheita. Se você ler aqui no comecinho do capítulo 6 de Juízes, você vai ver que o povo de Israel plantava, quando vinha a colheita, eles vinham roubar aquela colheita e roubar a alegria daquela colheita, porque no tempo de colheita era um tempo de alegria para aquele povo. Então, se a gente olhar para a nossa vida hoje, existem situações, né, ataques do inimigo que eles atuam diretamente como os midianitas. Você está feliz na sua vida, você tem uma conquista, né, ou você troca de emprego, ou você compra um carro, ou você faz uma viagem, mas parece que vem algo querendo roubar a alegria sua, querendo roubar a alegria daquele momento de bênção na sua vida, sabe? E a gente precisa ter sabedoria para a gente poder avançar frente a isso, porque tem pessoas que não se alegram nas suas conquistas, tem pessoas que não se alegram naquilo que Deus está fazendo. Então, a primeira chave que eu quero deixar para você é: se alegre com as colheitas que você tem. Sabe, às vezes por menores que elas sejam, as pequenas conquistas do dia a dia, se alegre nisso, não deixe que nada roube a sua alegria. E aqui a gente vai ver a história, aí chega no verso 11 do capítulo 6 de Juízes, fala: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. O que está acontecendo? Lagar era o lugar do povo pisar as uvas, certo?
Não era o lugar de malhar o trigo, de separar o trigo ali, de juntar o trigo e armazenar. Mas ele estava fazendo isso por causa dos midianitas. Ele estava fazendo num lugar escondido para pôr a salvo a colheita. Então, às vezes, a gente fala, mas Gideão era medroso. Não, ele era esperto. Ele teve uma estratégia para preservar a colheita dele. A primeira coisa. E aqui fala que o anjo do Senhor sentou-se debaixo do carvalho e ficou vendo quem? Ficou vendo ele fazendo aquela atitude de malhar o trigo no lagar para salvar a colheita. Então, a segunda chave que eu quero deixar para você, Deus vê tudo que você faz. Deus vê tudo que você faz. Aqui, a Bíblia fala que um anjo veio e sentou-se debaixo do carvalho e ficou o quê? Olhando para ele. Sabe, a Bíblia fala que os anjos são seres ministradores dos filhos de Deus. Então, os anjos vêm trazer coisas para você, vêm levar coisas suas para Deus. Isso, a Bíblia ela é muito, muito clara quando ela fala isso, sobre a função dos anjos. Se a gente for, quando você vai estudar teologia, você vai entender um pouco sobre isso. Mas aqui a segunda chave que eu quero deixar para você é: Deus vê tudo que você faz. Sabe aquela hora que você está triste, que às vezes você não colheu o que você queria? Sabe aquela hora que você está preocupado se vai dar certo, se não vai estar? Aquela hora que você vai para o cantinho e a sua lágrima escorre? Sabe aquela hora que você para ali, você fica duvidando, você fica pensando na vida, você fica pensando nas coisas que você fez, pensando nas sementes que você semeou e talvez você não colheu? Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Eu posso afirmar para você isso. Ele vê tudo que você faz. Só que ele vai além, sabe? Aqui ele fala que no verso 12 do Juízes 6, então o anjo do Senhor lhe apareceu. O anjo apareceu, mas ele já estava ali. Então às vezes você vai ter uma revelação daquilo que Deus quer que você tenha. E aí ele fala assim, ó: o Senhor está com você, homem valente. Homem valente. E aí você vai pensar assim: por que homem valente? Por que homem valente? Deixa eu só fixar esse comentário aqui, para você ler depois. Você já pensou se aos olhos humanos Gideão estava sendo um homem valente? Muitas pessoas até hoje acreditam que ele não estava sendo um homem valente, ele estava sendo um homem medroso. Mas Deus chegou para ele e falou assim: você é um homem valente, eu estou com você. Sabe, e às vezes você pode estar preocupado, você pode estar ansioso, você pode estar aflito, você pode estar com medo, você pode estar no canto chorando, mas Deus vai aparecer para você e falar assim: o Senhor está com você, eu estou com você. Mulher valente, eu estou com você, homem valente. Porque para Deus não importa a situação que está acontecendo, importa o que Ele quer fazer com você a partir daquela situação que está acontecendo. Deus viu em Gideão uma atitude de um homem valente, mesmo que ele estava escondido para pôr a salvo a colheita dos midianitas, porque Deus já sabia o que Ele iria fazer com ele. Então eu quero dizer para você que Deus sabe aonde Ele vai te usar, como Ele vai te usar, aonde Ele pode contar com você, mesmo que aparentemente, de uma forma humana, você não esteja vendo isso, porque Ele sabe o seu coração. Se tem alguém que conhece o seu coração, é Deus. Ninguém conhece o seu coração. O homem nenhum pode conhecer o coração do outro, apenas Deus. Mas Deus é o cara que chega e fala assim: eu estou contigo. Eu estou contigo. E aqui Gideão fala: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Presta atenção nesse diálogo aqui, eu quero destacar algo com você. O Senhor aparece, vira para Gideão e fala assim, o anjo aparece e fala: o Senhor está com você, homem valente. E ele fala: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu isso? Sabe por que Deus chamou Gideão? Porque Gideão tinha um coração coletivo. Porque Gideão não pensou apenas nele. O anjo fala: eu estou com você. E ele fala: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Gideão pensou no povo. Gideão pensou na população de Israel. Gideão pensou na nação de Israel.
E ele disse: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais contaram? Sabe, eu falo isso para vocês muitas vezes aqui. Tenha esse tipo de oração com Deus. Lembre Deus do que Ele já disse. Lembre Deus das promessas. Lembre Deus daquilo que Ele já disse para você ou para sua família um tempo atrás. Moisés fez isso. Daniel fez isso. José fez isso. Gideão fez isso. Davi fez isso. Sabe, tem hora que a gente tem que entrar em ousadia na presença de Deus. Então eu sei que Deus já falou coisas para você que talvez hoje você não esteja vivendo aquilo que Ele já falou. Mas hoje o Senhor te diz: eu estou com você, homem valente. Eu estou com você, mulher valente. Então quando você entrar nesse lugar em Deus, sabe, coloque o seu coração na missão de Deus e não apenas na sua necessidade. No culto de domingo nós falamos sobre isso. Deus, ele não tem problema em suprir a sua necessidade, mas o compromisso dele é com a sua identidade. Ele quer fluir através de você coisas que só Ele pode. E você precisa lembrar disso. Você precisa ter convicção disso. E aí ele fala: se o Senhor está conosco, onde estão as maravilhas que os nossos pais contaram? A gente saiu do Egito, agora o Senhor nos abandonou. Só que o anjo vem e fala assim: então o Senhor, no verso 14, Juízes 6, então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E aí Gideão fala: ah, meu Senhor, como vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um homem só. Você já parou para pensar que Deus só usa as pessoas que pensam que não são alguma coisa? Ontem nós lemos: Deus usa as coisas que não são para confundir aqueles que são. Então Deus vai te usar quando você tiver essa convicção de que você não consegue sozinho. É aí que Deus vai te usar. Deus não vai usar uma pessoa prepotente, arrogante, autossuficiente. Ele vai usar esse tipo de pessoa aqui. Moisés falou isso para Deus: eu não consigo liderar esse povo. Seja comigo, venha comigo, eu não consigo. Quando ele fez o chamado para Moisés, ele falou assim: eu não consigo. Eu sou pesado de língua, eu não consigo falar com isso aqui. A mesma coisa Gideão fez: eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre da minha casa. Isso às vezes soa como desculpa, mas é aí que Deus vai usar. Então sabe aonde você não está se achando capaz de fazer algo para Deus? É aí que Ele vai te usar. É aí que Ele vai te usar. Porque Ele quer fluir através de você. Lá no final dessa história aqui você vai entender por quê. Então, sabe esses motivos que você tem para falar com Deus, que você não é capaz, que você não vai conseguir? É aí que Ele vai se fortalecer na sua vida. Então hoje Deus diz para você: olha, não importa a sua circunstância, não importa o que as pessoas vão pensar, não importa se você consegue ou não consegue, importa que eu estou contigo. É só isso que importa. É só isso que importa. É só isso que importa. Deus vai usar as coisas que não são para confundir aquelas que são. As loucuras desse mundo para confundir os sábios. E Deus vai levantar você. Deus vai levantar você para trazer altares corretos para sua casa, para sua família, para sua geração. Sabe, você tem a presença de Deus continuamente dentro de você. E é isso aqui, Juízes 6,16. Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os inimigos como se fossem um só. Deus está contigo. Não importa. É só isso. É só isso que importa. O resto não importa mais. E aqui Gideão vem. Ele traz uma oferta para Deus. Ele entrega aquilo ali. E aqui, lá no verso 24, ele fala: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Sabe, o Senhor é paz. Nós falamos sobre isso no culto de domingo. Essa palavra paz, no hebraico original, significa shalom. Só que não é simplesmente paz. Não é simplesmente paz. É um emaranhado de palavras. É bem-estar, segurança, seguro, longevidade, prosperidade.
paz de espírito, segurança, alegria. Sabe, todas as vezes que você levantar um altar ao Senhor e ali você cultuar Ele, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de relacionamento. Todas as vezes que você levantar um altar a Deus, como que nós estamos pregando a palavra, Deus está falando no seu coração, Deus está ministrando coisas no seu coração que só você sabe. Esse altar, ele derrama unção na sua casa, na sua vida. E é esse altar aqui, ó, o Senhor é paz. Ele deu nome para o altar de o Senhor é paz. Então eu oro para que essa paz de Deus, ela inunde o seu coração, ela inunde a sua casa, e você consiga dormir bem, você consiga andar feliz, você consiga andar convicto de que Deus é contigo. E aí depois que ele levanta esse altar, no verso 25 fala que na mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Será, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa Será, que você irá cortar. Sabe o que Deus fez? Depois que Gideão veio, entregou uma oferta para Deus, levantou um altar naquele lugar, Deus mandou ele ir lá e derrubar os altares que aquele povo tinha feito a Baal. Lá na frente, você vai ver no capítulo 7 que ele derrotou os midianitas. Mas antes de você derrotar os inimigos, você tem que derrubar os altares errados da sua vida. E antes de derrubar os altares errados da sua vida, você tem que edificar um altar correto. Então a primeira coisa que você precisa fazer é levantar um altar de adoração a Deus. Um culto a Deus. Não é o culto de terça, quinta ou domingo. É a sua vida como um culto a Deus. É a sua vida como um estilo de vida de adoração a Deus. É só assim que você vai derrotar os inimigos da sua vida. A primeira coisa que Gideão fez foi levantar um altar correto a Deus. E ele deu o nome daquele altar de O Senhor é Paz. Então levante esse altar na sua vida dia após dia. Dia após dia. Coloque lenha nele. Coloque o seu coração nele. Você é a lenha que vai queimar no altar de Deus. Depois disso, Deus vai ordenar que você derrube os altares errados. Os altares da religiosidade. Os altares das idolatrias. E idolatria, eu não estou falando de anjo, ou de santo, ou de não santo. Eu estou falando de tudo aquilo que você coloca entre você e Deus. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Porque muitas vezes, nós, entre aspas, evangélicos, pensamos que idolatria é só o que os católicos fazem. Não tem nada a ver com isso. Idolatria é aquilo que a gente coloca acima de Deus. Tem pessoas que idolatram o pastor. Tem pessoas que idolatram outras pessoas. Tem pessoas que idolatram a sua carreira profissional. Tem pessoas que idolatram o dinheiro. Então quebre esses altares. Sabe, você não é dependente do dinheiro. Não tem pessoa no mundo que vai ser melhor, mais suficiente do que Deus na sua vida. Quebre, derrube os altares errados na sua vida. Derrube os altares errados na sua vida. E ali, naquele lugar, Deus falou assim: quebre, derrube, pegue a madeira que sobrou dele e queime em sacrifício a mim. Levante um altar para mim naquele lugar. Sabe, então, se tem algo que está te afligindo, se o dinheiro sempre tem mais espaço no seu coração, se você fica muito preocupado para ganhar dinheiro, se você fica muito preocupado em agradar pessoas, se você fica muito preocupado com a opinião das outras pessoas, derrube tudo isso no seu coração. Acabe com tudo isso no seu coração. Aonde? Em Deus. Chegue para Deus e fale: Deus, eu estou cansado de ficar preocupado com dinheiro. Eu estou cansado de ficar preocupado com amizades. Eu estou cansado de ficar puxando saco, idolatrando o pastor, o patrão ou isso. Eu não preciso disso, eu preciso do Senhor, meu Deus. Se derrame na presença dEle, você está me entendendo? Rasgue o seu coração na presença de Deus e fale: Deus, eu quero amar acima de todas as coisas o Senhor. É isso que Deus espera de você. Saindo dessa ocasião aqui, as pessoas começaram a querer atacar Gideão porque ele tinha quebrado os altares errados. Sabe o que acontece? Quando você começar a derrubar os altares que não são de Deus na sua vida, você vai ver aqui, ó, lá no verso 29 e 30, fala que aquelas pessoas foram lá na casa de Joás, pediu para o pai dele colocar ele para fora, queria matar ele.
quando você começar a derrubar os altares que não são de Deus na sua vida, as perseguições irão começar. É aí que a coisa começa a ficar boa. Você sabe por quê? Porque você vai começar a agradar a Deus e não as pessoas. E não as pessoas. Aquilo que Paulo falou, procuro eu agradar a homens? Se fosse assim, não seria servo de Cristo. Você só será reconhecido como servo de Cristo quando você não se preocupar mais se vai agradar um ou outro. Você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Sabe, na sua empresa, faça um culto. Na sua casa, faça um culto, chame pessoas, coloque pessoas na mesa, comece a falar da Bíblia, comece a falar de Deus, comece a ministrar sobre a vida das pessoas. Você tem autoridade para isso. Você tem autoridade de filho para isso. Você vai começar a fazer isso e as pessoas vão começar a te perseguir. É aí que você vai crescer, é aí que você vai ser inundado pela glória, pela unção de Deus. Não pare, não pare. Você está edificando um altar correto. E aí vem, a história conta que, a Bíblia fala que o pai dele disse que se Baal fosse realmente Deus, que ele se defendesse. E aí Gideão faz 2 provas com Deus para saber se era mesmo a missão de Deus derrotar os midianitas. E aqui no verso 7 a gente vai ler que grandes, numerosos homens, começaram a se juntar com ele para se formar um exército para derrubar os midianitas. Muitas pessoas chegaram até ele. E aí o que Deus faz? É muita gente. Juízes 7, verso 2 fala: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está em você para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volta para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Ou seja, tinha muita gente com Gideão, cerca de 32.000 homens para derrotar os midianitas. Só por causa daquilo que ele fez, derrubando o altar errado. Só por isso. Só que Deus falou assim: não, é muita gente, o povo pode achar que foi por causa da força do braço deles. Eu quero que todo mundo veja que quem fez na vida deles foi eu. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que a gente não precisa colocar os nossos olhos na força humana. O que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas vão ver que foi Ele que fez. Então não vai ter jeitinho, não vai ter contatinho, não vai ter favor, vai ter a graça de Deus na sua vida. Você consegue compreender isso? Não foram homens que derrotaram os midianitas, assim como não vão ser homens que vão derrotar os seus inimigos. Vai ser o favor de Deus na sua vida. Vai ser a graça de Deus na sua vida. As pessoas vão ver e vão falar: meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? E você vai falar: foi o meu Deus que me trouxe até aqui. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E aqui a Bíblia conta depois que daqueles 10.000 que ficaram, ainda Deus separou, ainda ficou só 300. Só 300 homens. Ou seja, reduziu ainda mais a força humana. Então, levante o altar correto na sua casa. Levante o altar certo na sua vida. Tenha uma busca por Deus, sabe? Uma busca incessante. Uma chama que não se apaga dentro de você. Não deixe para cultuar a Deus apenas na igreja, um dia ou outro. Não deixe os altares errados levantados na sua vida. Quebre todo altar de idolatria, quebre todo altar que venha da força humana, sabe? Deixe claro para todos a quem você adora, deixe claro para todos a quem você presta culto. Nós falamos no culto de domingo que culto promove cultura. Então a sua vida, como um culto a Deus, ela vai promover uma cultura dentro da sua casa. Ela vai promover uma cultura dentro da sua casa. E é essa cultura que agrada a Deus. É essa cultura que agrada a Deus. É essa cultura que faz a diferença. Os seus filhos vão ver essa cultura em você, porque quando alguma coisa não estiver dando certo, eles vão te ver orando. Eles vão te ver buscando. Eles vão te ver adorando. E é isso que faz a gente crescer por dentro. Eu quero deixar essa palavra no seu coração hoje. E finalizar dizendo que é Deus
quem vai fazer na sua vida. É Deus que vai fazer na sua casa. É Deus que vai te dar vitória aonde você está precisando, nessa batalha que você está passando. Amém? Você recebe, você crê, você toma posse dessa palavra. Deus falou com você aí, Deus remexeu em coisas que você nem esperava. Glória a Deus por isso. Se você chegou aqui depois, vai lá no Spotify, escuta essa mensagem completa, vai estar lá daqui a pouco e compartilha com alguém, segue. A gente se encontra amanhã às 6 e 7 novamente, mas antes eu quero orar por você e pedir para você, se você pensou em algo da sua vida, Rodolfo, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu acho que eu preciso derrubar alguns altares na minha vida. Pensa nisso, sabe? Rodolfo, eu preciso fortalecer esse altar de relacionamento. Pensa nisso, coloque isso no seu coração. E se você pensou, lembrou de alguém, depois manda essa mensagem para essa pessoa, porque eu vejo que Deus tem feito muito através disso. Muito mesmo. Grandes são os testemunhos que têm chegado aqui. A gente não conta todos, mas Deus sabe, né? Glória a Deus por isso. Então, coloque a mão no seu coração aí, feche seus olhos. Quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua vida. Pedir para Deus para te levantar como um Gideão nessa geração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, meu Deus, por esse momento. Te agradeço, meu Deus, por essa palavra. Te agradeço, meu Deus, pelo teu cuidado. E eu declaro, papai, eu te peço que o Senhor levante, papai, os meus irmãos, as minhas irmãs, assim como o Senhor levantou Gideão. Que o Senhor tenha olhado, pai, para essa pessoa que está me escutando e visto ela como uma pessoa valente. O Senhor tem falado ao coração, papai. O Senhor tem levantado, o Senhor tem dado graça, Deus. Deus, clarifica, Deus, a tua missão, o teu chamado na vida dessa pessoa, meu Deus. Fortaleça ela, papai, a cada dia. Fortaleça, meu pai. Traga graça, derrama unção, derrama, papai, ousadia, derrama coragem, derrama força, pai, no dia de hoje, na vida dessa pessoa, meu pai. Que ela tenha nesse altar, papai, nesse altar que ela tem construído, tem edificado, tem queimado, pai, na tua presença, pai. Fortaleça ela nesse lugar, papai, e derrame sobre ela uma nova unção, papai. Dê a ela força, papai, para derrubar os altares errados, papai. Me dê força para derrubar os altares errados que eu tenho construído, papai. Me faça colocar os olhos no Senhor e somente no Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que venha um tempo novo, pai, um tempo de cura, um tempo de graça, um tempo de crescimento, que venha um tempo, papai, de expansão, um tempo de conquista, papai, e que todos vejam que foi o Senhor que fez na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, papai, e para a glória do Senhor Jesus. Assim nós oramos, te damos graças. Amém e amém. Glória a Deus. Que bênção, hein? Fica com essa palavra aí no seu coração. Deixar ela queimando mais um pouquinho aí. E Deus vai te levantar como um Gideão. Amém? Em meio ao caos, você vai estar no seu cantinho, fazendo o seu serviço. O anjo vai aparecer, vai olhar para você e falar assim: ei, mulher valente, ei, homem valente, eu estou contigo. Vem aqui, eu tenho algo para você. Ele vai te direcionar. Amém? Eu creio nisso. Você tem um dia de paz, um dia alegre, um dia de boas notícias, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. A gente se encontra aqui amanhã, às 6 e 7 da manhã, para mais uma vez colocar mais uma lenha aqui na fogueira. Glória a Deus. Você que chegou depois aí, vai lá no Spotify, compartilha, segue a gente lá também. Esse devocional já tem chegado em alguns países. Você acredita, Paulinho? Glória a Deus. Bênção demais. A gente se encontra aqui amanhã às 6 e 7. Abraço para você. Glória a Deus.